Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença que pode ouvir sempre a esta hora e está, a partir de agora, disponível em podcast e em rr.pt. Esta semana vamos falar de dinheiro, de muito dinheiro, da bazuca e de todos os apoios europeus que há para investir no futuro do país, pelo menos até 2030. Mas vamos também falar de política, de coesão, de orçamentos, de estabilidade ou de instabilidade, até à luz de um novo ato eleitoral que está marcado para o início de junho. O nosso convidado de hoje iniciou a sua vida profissional aos 16 anos como auxiliar administrativo da Câmara Municipal de São João da Madeira e fez o curso de Direito em Coimbra como trabalhador-estudante. Também foi técnico superior, mais tarde administrador da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Mas é a sua carreira política que acaba por motivar o convite para que esteja aqui hoje. Foi deputado, autarca por 3 mandatos e é a terceira vez também que integra um governo. Diz que gosta de ler, de canto e de música, mas na vida profissional também gosta de se rodear de bons profissionais que sejam leais e confiáveis e tenham como objetivo fazer bem as coisas para melhorar a vida das pessoas. Olhando para a sua carreira de autarca, descobrem-se iniciativas que foram marcando os seus mandatos entre 2002 e 2013, com participação nos medicamentos dos idosos mais pobres, o mandarim no primeiro ciclo do ensino, o turismo industrial ou a rede wireless no concelho que liderava, só para dar alguns exemplos. Nascido em 57, diz que o stress é igual aos 30 ou aos 60, mas sublinha que o conhecimento adquirido permite minimizar uma parte substancial do stress excessivo. Foi secretário de Estado da Educação e do Desporto, secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, regressou agora ao governo como Ministro Adjunto e da Coesão Territorial. Dizem ser um dos pilares de experiência do atual Executivo. Manuel Castro Almeida é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Agradeço desde já a presença do Sr. Ministro. Eu é que agradeço. Anunciou que no próximo mês será pedido o dinheiro que tinha ficado retido relativamente ao terceiro e quarto cheques do PRR, num total de 713 milhões. Mas já estão cumpridos todos os marcos e metas? Muito obrigado, antes de mais, pelo vosso convite e por esta oportunidade de poder partilhar com os nossos ouvintes a situação do que se passa em Portugal neste momento com os fundos europeus. Está-me a falar do PRR, o Programa de Recuperação e Resiliência, que de facto tem uma diferença grande relativamente ao Portugal 2020 e agora ao Portugal 2030. No Portugal 2030, nos fundos europeus tradicionais, Portugal tem que executar o dinheiro, tem que investir e, à medida que vai investindo, vai pedindo mais dinheiro até ao limite que está definido. No PRR é diferente. Nós não basta fazer os investimentos, executar dinheiro para pedir mais dinheiro. Nós só podemos pedir mais dinheiro à medida que vamos executando compromissos que às vezes não são investimentos, são os tais marcos e metas, são reformas que é preciso fazer, alterações na nossa administração, avanços na nossa administração, que é preciso fazer e documentar e provar para que a União Europeia disponibilize o dinheiro que está contratado. Daí os 713 milhões que ficaram retidos. Estes 713 ficaram retidos no terceiro e quarto pedido de pagamento porque faltava assinar contratos com alguns municípios em matéria de descentralização na área da saúde. E só agora que conseguimos assinar esses contratos no número que estava previamente definido, e eles não cederam nem num número, portanto tem que ser exatamente cumprir com todo o rigor aquilo que está definido. Eram 201 municípios e aos 200 não chegavam, tinham que ser 201, só agora que atingimos os 201 é que vamos poder agora pedir estes 713 milhões que ficaram retidos em Bruxelas e agora a nossa vida agora é começar a preparar as condições para fazer o quinto pedido de pagamento, que já vão ser mais 3.200 milhões de euros, e esse é o nosso trabalho agora em matéria de PRR. Então, por fases, estes 713 milhões têm a expectativa de que eles, de facto, cheguem quando? Tem uma data? No verão. Nós vamos pedi-los no próximo mês, e a ideia é que 30 dias, 45 dias depois tenhamos o dinheiro cá. E o quinto pagamento? Já consegue apontar um mês para fazer esse pedido, em princípio, a Bruxelas? Sim, temos as coisas bem delineadas e temos um programa bem definido, com um calendário bem definido, que, aliás, essa parte foi um compromisso do Primeiro-Ministro na apresentação do programa. Falava em 3 meses. E ele estabeleceu o prazo de 3 meses, que começou a contar no dia
11 de abril e, portanto, que há de terminar a 11 de julho é o compromisso que nós temos de fazer o pedido do quinto pedido de pagamento, que é um volume importante, os tais 3.200 milhões de euros. E conta cumprir este prazo? Quando cumprir. Só se acontecer, devo dizer-lhe que não é fácil, há situações que são difíceis de ultrapassar, mas neste momento estou convencido que nós vamos cumprir todas as metas necessárias para atingir o quinto pedido de pagamento. Para além do cumprimento dos marcos e das metas, que neste caso atrasou aqui um bocadinho esta fatia de 713 milhões, continua-se a falar de um outro atraso que provavelmente até mais importante, que é o atraso na execução, incluindo por parte do Presidente da República, a quem já ouvimos alguns alertas. Corremos o risco real de perder fundos ou já saímos dessa zona de perigo, na sua opinião? Vamos lá ver. Há que distinguir aqui três coisas. Uma coisa é o Portugal 2020, que vigorou até agora e que termina este ano de 2024. E esse tem uma taxa de execução e esse vai terminar normalmente, daqui a poucos meses, ficará encerrado e com uma taxa de execução de 100%. Houve agora, já este governo teve que fazer alguns pequenos ajustamentos para chegar a um resultado final, mas esse processo estava globalmente concluído, estava com 99% de taxa de execução e, portanto, o Portugal 2020 vai encerrar tranquilamente com uma taxa de execução de 100% e encerrará dentro de poucos meses. O problema maior é o Portugal 2030, que é o próximo ciclo de fundos europeus, o que está agora em vigor. Eu não gosto de centrar a discussão e a luta política para dizer se está atrasado, se não está adiantado, enfim, prefiro que sejam os nossos ouvintes a fazer a sua avaliação. Que posso dar os números. O Portugal 2030 devia ter começado um ano antes, começou um ano depois. E apesar de ter começado um ano depois, já começou há um ano. E neste ano que passou, mais de um ano que passou, estão executados 0,5%. Portanto, falta executar 99,5%. E dá-se a circunstância que Portugal 2030 terá, portanto, menos 2 anos para ser executado do que teve o Portugal 2020. Está executado a 0,5%. Depois temos o PRR. O que é um nível baixo para um ano, apesar de haver só um ano de... Parece uma conclusão mais ou menos óbvia, mas prefiro... Não me cabe a mim retirar a conclusão, porque obviamente não tenho os dados todos. Prefiro não adjetivar, mas é evidente que é um número bastante baixo, bastante residual. Pronto. Estamos a começar o Portugal 2030. Quanto ao PRR, chamada bazuca, o PRR está a meio do período de execução, e o que está executado são 20%, falta executar 80% na segunda metade. Já falta um bocadinho menos do que metade do tempo para executar os 80% que ainda faltam. Só para precisar, admitindo que obviamente há um tempo de lançamento de candidaturas, que há um processo que depois também é demorado, mesmo assim 20% a metade do prazo é abaixo daquilo que seria expectável. É abaixo do que seria desejável. Pelo menos isso. Mas é evidente que o período inicial, o período de arranque é sempre mais difícil. Mas é muito exigente os 80% que faltam para executarem em metade do tempo é muito exigente mesmo, vai exigir um esforço enorme, mas nós estamos muito concentrados e muito determinados em tentar, em conseguir atingir o resultado. E atingir o resultado é chegar ao fim do período, ao fim de 2026 e ter usado bem, de preferência usado muito bem, todo o dinheiro à nossa disposição. Já anunciou que quer reduzir o prazo de análise das candidaturas, estamos a falar do PRR, para 60 dias e dos pagamentos para 30 dias. Quer explicar como é que vai fazer isso? Olha, esse é um dos problemas maiores que nós temos. De facto um problema muito grande. Por causa o sistema de informação no interior dos fundos está numa situação difícil, complexa. Posso dizer-lhe que quando cheguei ao governo fiquei surpreendido, enfim, há um mês e meio atrás, porque encontramos situações, por exemplo, de candidaturas que tinham sido apresentadas e passados 4 meses depois do limite do prazo de apresentação de candidaturas, 4 meses depois, as candidaturas ainda não tinham chegado ao serviço que tinha que as analisar.
o sistema de informação não estava compatível. Portanto, as candidaturas são online, são recebidas online, mas depois não era possível exportá-las para o serviço que tinha que as analisar. E chegámos a encontrar candidaturas que estavam há 10 meses para ser analisadas. E isto no princípio do Portugal 2030. Estamos a começar o Portugal 2030 e ter atrasos de 10 meses ou 4 meses sem os candidaturas chegarem ao serviço que as ia analisar, diz bem do estado da dificuldade de podermos ter celeridade. Portanto, vamos ter que resolver este assunto, evidentemente. Há aqui uma parte importante que tem a ver com o sistema de informações, que tem que ser fluido, rápido, mas depois também há aqui uma componente humana. Nós precisamos de técnicos para analisar as candidaturas. De facto, estabelecemos como objetivo chegar ao final deste ano com esse objetivo de uma candidatura não demorar mais do que 60 dias a ser analisada e um pagamento não demorar mais do que 30 dias a ser efetuado. Como é que vamos fazer isso? Em alguns serviços vamos ter que recrutar mais pessoas. As pessoas são manifestamente insuficientes. Há serviços que acumulavam os fundos estruturais, o Portugal 2020 ou 2030, e agora têm que fazer o PRR e não tiveram aumento de dotação de pessoal e, portanto, é impossível, por mais que se esforcem, cumprir os prazos. Vamos reforçar alguns serviços, mas também vamos ter que tratar do problema das pontas. Há momentos em que entram muitas candidaturas ao mesmo tempo. Os portugueses tendem sempre a deixar para o último dia do prazo e apresentam no último dia milhares de candidaturas. Nestes casos aqui, vamos recorrer a universidades e politécnicos para nos ajudarem a fazer a análise de candidaturas. E, finalmente, vamos fazer recurso de inteligência artificial para ajudar também na análise das candidaturas. Quero tranquilizar as pessoas, não é nenhum algoritmo que vai decidir candidaturas, mas a inteligência artificial vai ajudar, vai aliviar o trabalho humano, será sempre um humano a olhar para a candidatura, mas há um trabalho prévio, preliminar, que a inteligência artificial faz e que vai reduzir muito, assim esperamos, o tempo de análise de candidaturas para podermos cumprir esse prazo de não demorar mais do que 60 dias a analisar a candidatura. Portanto, isto é uma resposta em 3 frentes. Começando pela primeira, que é em relação ao aumento de pessoal, o reforço de meios. Estamos a falar da contratação de mais funcionários públicos. Quantos? Para onde? Já tem uma ideia? Precisamos de ter um reforço de pessoas, sobretudo nos serviços responsáveis pelos programas operacionais. As autoridades estão dos programas operacionais, há 3 programas temáticos. Agora estou a falar do Portugal 2030. Há 3 programas, o Compete, como é chamado, depois o Sustentável e o Pessoas, dirigido às questões do ambiente e dirigido ao Fundo Social Europeu, e no caso do PRR há uma estrutura de missão Recuperar Portugal, também pede mais meios. Que também precisa mesmo de mais meios, mas não vai ser, a grande diferença não vai ser essa. Estou confiado na capacidade que as universidades vão ter de poder ajudar e na inteligência artificial. Ok. E em relação às universidades, já começaram a ser contactadas, vão ser pagas, têm uma ideia de orçamentos? Olha, no caso das universidades é preciso reconhecer que já tem havido recurso às universidades, mas esse processo não tem corrido bem. E do meu ponto de vista não tem corrido bem porque as universidades entram num processo concorrencial e são convidadas a dar um preço para fazer o trabalho. E ganha o concurso quem der o preço mais baixo. Ora, isso faz com que o preço depois não seja apelativo, não é convidativo para o trabalho da universidade. Portanto, o que vamos fazer desta vez é, em vez de convidar a universidade a dar um preço e adjudicar à universidade que fizer o preço mais baixo, nós vamos fixar um preço generoso, um preço atrativo e vamos escolher as universidades não em função do preço que ofereçam, porque esse preço será fixo. Vamos escolher em função da qualificação dos meios humanos que a universidade disponibilizar a analisar as candidaturas e da rapidez com que o fizer. Portanto, nós não queremos poupar no preço, queremos é que ter boas pessoas, gente qualificada a fazer as análises dentro das universidades e queremos que o façam em tempo rápido. E para isso não vale a pena, na minha terra dizia-se que não vale a pena poupar no farelo e gastar na farinha.
Vou-lhe dar um pequeno exemplo. O IAPMEI vai ter que analisar candidaturas num valor superior a 10 mil milhões de euros. Ora, não vale a pena estarmos aqui a discutir mais meio milhão ou menos meio milhão de euros quando estamos a falar de analisar bem mais de 10 mil milhões de euros. Rápido. Não vale a pena poupar aqui no custo da análise das candidaturas. É preciso analisá-las bem e depressa. Até porque tem menos de 2 anos, como disse, no caso do PRR, para executar a verba em causa. Deixa-me só fazer mais uma pergunta em relação ao dinheiro. Sendo que isto são prazos que quer cumprir ainda este ano, onde é que vai buscar o dinheiro para isto? Há dinheiro? E por cima são os próprios fundos europeus que pagam isto. Ok, pronto, era essa a questão que queria. Uma outra das queixas que surgem em relação aos atrasos ainda tem a ver com os pagamentos. E que obrigam às vezes os empresários a suportarem, enfim, parte do investimento inicial. Ainda há transferências bloqueadas, digamos assim? Infelizmente tenho que lhe dizer que sim, e essa é uma grande preocupação, sabe? Tem que haver aqui uma mudança de filosofia na nossa administração pública. Os fundos europeus, ou dito de outra forma, pode haver a tentação, em alguns serviços da administração pública portuguesa que trabalham com os fundos europeus, de pensar que estão a fazer, quando atribuem fundos a uma empresa ou um serviço, estão a fazer um donativo, uma liberalidade. E, portanto, eu faço o donativo quando eu quiser e se eu quiser. Ora, não é este o princípio. Isto não é verdade. Não é assim que as coisas se passam. Nem o espírito dos fundos europeus é Não é assim que as coisas se passam. Os fundos europeus não são um donativo que se dá a uma empresa. Os fundos europeus são a contrapartida de um contrato que eu faço com a empresa. Eu vou atribuir X fundos e tenho que receber da empresa a contrapartida de que vai criar X postos de trabalho, ou vai comprar esta máquina, vai ampliar as suas instalações, vai aumentar as exportações, vai aumentar o volume de emprego. Esta é a contrapartida que eu recebo e eu atribuo fundos em pagamento desta contrapartida. São marcos e metas para as empresas, tal como o Estado português está sujeito em relação a Bruxelas. E, portanto, eu tenho que cumprir os contratos. A administração pública tem que cumprir os seus contratos. Se os particulares entre si exigem o cumprimento dos contratos, por maioria de razão, a administração pública tem que cumprir os seus contratos. E quando a lei diz que o pagamento é feito no prazo de 30 dias, este contrato tem que ser cumprido. É para isso que eu tenho que trabalhar. As pessoas, nós temos que gerar confiança, credibilidade e previsibilidade do lado das empresas. É preciso, muita gente não tem a noção, os empresários muitas vezes estão pendurados numa decisão: será que eu vou receber a tempo e horas? Tenho salários para pagar no fim do mês, tenho esta conta para pagar, tenho a conta a descoberto no banco, vou receber, não vou receber, quando é que eu recebo? É que muitas vezes não recebe dentro do prazo e nem sabe quando é que vai receber, não faz ideia se demora 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isto não pode ser. Portanto, nós temos que criar, e vamos de certeza conseguir criar, uma relação com as empresas de responsabilidade que torne a nossa relação previsível. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades como pessoas de bem. O Estado não está em posição de poder falhar os compromissos que toma. Por maioria de razão, se um particular não pode fazê-lo, o Estado muito menos. É um volume ainda muito grande, é um montante muito elevado este que está, digamos, bloqueado, que foi o termo que usei há pouco. Não sei se terá ideia. Infelizmente, eu tenho que lhe dizer que é mais normal falhar o prazo de pagamento. Há muito mais casos em que o prazo é excedido do que os casos em que o prazo é cumprido. Chegou a ser prometida a liquidez gratuita no Parlamento através do Banco Fomento e outros instrumentos para quem está há mais tempo à espera do dinheiro. Esta ajuda chegou a ser dada ou está a equacionar dá-la agora? Tanto quanto se diz, há cerca de 200 startups, por exemplo, à espera de dinheiro. Olha, o Banco de Fomento pode, e também foi criado com essa missão, pode ajudar neste processo de temporariamente resolver problemas de liquidez de empresas que são candidatas a fundos europeus. Mas quero dizer-lhe que se tudo correr como eu espero, se tudo correr dentro deste pressuposto que eu há bocado lhe disse, não vai ser preciso recorrer muito ao Banco de Fomento. Se as pessoas tiverem os seus pagamentos a horas, se apresentam um pedido de pagamento e menos de 30 dias depois têm o dinheiro na sua conta, não vai ser necessário o recurso ao Banco de Fomento para ajudar a estes problemas de liquidez nas empresas. Eu
tomara que o Banco de Fomento seja pouco utilizado para isto e que seja mais utilizado para aqueles investimentos que, sobretudo, que têm prazos dilatados, que estão fora do alcance da banca comercial. A banca comercial tende a não fazer financiamentos de muito longo prazo, o Banco de Fomento tem que suprir essa carência de financiamentos de longo prazo. Eu gostava, já agora aproveitando, de falar um bocadinho sobre isso, sobre o papel, porque dá-me a ideia que, obviamente, vai-me responder que tem consciência clara de qual é o papel do Banco de Fomento, mas eu julgo que a maioria das pessoas que nos ouve não sabe exatamente para que funciona o Banco de Fomento. E nós ainda não percebemos porque vão-lhe atribuindo várias, digamos, alternativas que até hoje não foram muito visíveis e, portanto, queria aproveitar a oportunidade de também fazer um bocadinho de pedagogia e perceber o que é que tem feito o Banco de Fomento, se acha que há motivos para rever esta estrutura, se, no fundo, acha que este banco tem sido útil à economia portuguesa? Vamos lá ver. O Banco de Fomento é ainda um embrião. É um banco que está a começar. Eu, por acaso, tive o gosto de trabalhar na criação do Banco de Fomento há 10 anos atrás. Na altura quando ele foi criado, chamava-se Instituição Financeira de Desenvolvimento. Na altura, as instituições europeias proibiam que ele se pudesse chamar banco. Não se chamou banco, toda a gente em Portugal falava do Banco de Fomento, mas não podia ter esta designação de banco porque era proibido pela Comissão Europeia que usássemos esta expressão do banco. A verdade é que depois o nome foi alterado, o banco teve agora uma capitalização justamente com dinheiros do PRR que lhe permite ter alguma ação, mas aquilo que eu acho que é fundamental na ação do Banco de Fomento é, por um lado, tratar da componente das garantias. A Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e as diferentes garantias, Norgarante, Agrogarante, etc., estão agora integradas no Banco de Fomento, onde eu espero ter uma ação relevante do Banco de Fomento é para os financiamentos de muito longo prazo. Investimentos muito estruturantes que estão para lá da capacidade normal da banca comercial de financiar. Esta aqui é, se quiser, e é isto que faz em grande medida o grande banco alemão KfW, que é um banco gigantesco, atua, digamos, no sistema bancário alemão como um banco grossista que não faz retalho, não anda a emprestar dinheiro para comprar carros ou para ir de férias, ou para comprar um frigorífico ou um eletrodoméstico, é um banco grossista para financiar investimentos de muito longo prazo. Essa ideia já está solidificada no interior do Governo. É esse o caminho, no fundo, que está definido para o Banco de Fomento? Eu creio que sim. Esse longo prazo implica maior ou menor risco? Ou seja, o acompanhar de investimentos de longo prazo implicará maior ou menor risco? Diz que não é atrativo para a banca comercial? Por alguma razão a banca comercial não se mete nele, porque tem maior risco, evidentemente, que é que investimentos a 25 ou 30 anos você não sabe se vem uma guerra, se não vem uma guerra, como é que vai evoluir o mercado de capitais e, portanto, é exatamente por isso que estes bancos são normalmente públicos para assumir um risco da incerteza do longo prazo. Os empresários têm-se queixado do funcionamento ou do modo como está a ser gerida a função do Banco de Fomento. Acha que eles têm motivos para estas queixas ou há motivos para rever esta estrutura? Eu não queria deter-me muito neste assunto, ele está diretamente entregue ao meu colega da Economia, que sei que está a dar uma grande atenção a este assunto, mas percebo que os empresários possam queixar-se porque talvez se tenha criado uma expectativa de que o Banco de Fomento ia resolver problemas para os quais ele não foi criado. Por outro lado, há toda a integração que agora foi feita da SPGM dentro do Banco de Fomento. Sempre que há processos de integração, de reestruturação orgânica, há um período de instabilidade, de incerteza que prejudica o funcionamento. Agora, o que eu tenho a noção é que há uma vontade grande e há profissionais qualificados no Banco de Fomento para conseguir pô-lo no seu caminho de estar ao serviço dos empresários e já está na parte das garantias e é preciso que passe a estar também cada vez mais na parte dos investimentos muito estruturantes. Olhando para alguns aspectos agora mais concretos, em março o Tribunal de Contas identificava atrasos no reforço de equipamentos sociais através do PRR, apontou irregularidades nos contratos, dificuldades de recrutamento, atrasos no alargamento da rede. E como é que isto pode ser corrigido e como é que está a evoluir este processo, se é que nos pode dar uma primeira ideia?
Tem a ver com a questão dos atrasos em geral nos fundos europeus. Essa é uma marca que tem acontecido e o Tribunal de Contas chama a atenção para isso. Nós vamos ter que corrigir isso. E eu tenho sempre a tese que as mesmas causas dão sempre os mesmos efeitos. Portanto, é preciso mudar a forma de encarar os fundos e aqui a grande mudança passa por estas duas realidades que eu lhe dei há pouco. Nós temos que atribuir fundos em execução de contratos que têm que ser pontualmente cumpridos, como é próprio de entidades de bem. Os contratos livremente celebrados têm que ser pontualmente cumpridos, é assim que diz a nossa lei, e o Estado tem que ser pessoa de bem cumprir os seus contratos. E, portanto, respeitar os prazos. Eu estou agora, depois de passar esta fase de normalizar a relação dos fundos com os cidadãos e com as empresas e com a administração pública, em que as pessoas sabem com o que podem contar, os prazos com que podem contar e que respeitar e terem a confiança de que os prazos vão ser cumpridos, nós temos que nos concentrar muito na qualidade da despesa que é feita, na qualidade do investimento que é feito, para que ele seja efetivamente transformador da nossa economia. No fim disto tudo, os fundos europeus, quer os de Portugal 2030, quer os do PRR, têm que chegar a um de dois resultados. Ou ajudar a resolver problemas de pobreza extrema. Nós não podemos deixar ninguém para trás e há pessoas que nós precisamos de combater estas causas de exclusão de muitos cidadãos que estão em situações de pobreza extrema e que os fundos podem ajudar a combater estas causas que levaram a esta exclusão, por um lado, e por outro lado, e esta é a principal missão dos fundos, é um poder transformador sobre a nossa economia para que as empresas se tornem mais competitivas, que é a única forma de poderem pagar melhores salários. E no fundo é onde nós queremos chegar. Nós queremos, só se as empresas forem mais competitivas, só se aumentar a produtividade das empresas, é que elas podem criar mais emprego e pagar melhores salários. E só há, no limite, é isto que as pessoas querem. Eu acho que hoje em Portugal as pessoas já se queixam pouco do acesso aos equipamentos públicos, das infraestruturas públicas. Nós temos boas estradas, ainda não temos bons comboios, lá chegaremos. Temos bons equipamentos, tirando o acesso à saúde, que está numa fase complicada. As pessoas do que se queixam basicamente é de falta de dinheiro no bolso. É o maior problema dos portugueses, é não ter dinheiro, é falta de dinheiro no bolso. E isso só se resolve melhorando a competitividade das empresas. Deixe-me só perguntar-lhe então já agora, uma vez que o PRR, e uma das críticas que se faz, foi muito mais definida à partida para, enfim, mais para o Estado ou mais para as empresas públicas, como lhe quisermos avaliar, do que para as empresas privadas, e tem falado muito de empresas, sente-se confortável a gerir este programa? Olha, eu tenho que fazer a minha obrigação em cada momento. Houve um tempo, o governo anterior programou o PRR. Estamos na fase da execução. Era péssimo se agora fôssemos abrir uma fase de reprogramação. Eu tenho que me concentrar em executar o que está programado. Diria, se fosse agora o senhor a programar, fazia da mesma maneira? Não. Ou se o PRR tivesse um prazo até 2035? Eu teria tempo para poder fazer alterações. Agora eu tenho que me concentrar em executar. O que está feito, cada um tem a sua obrigação e cada um tem a sua responsabilidade. Agora, a minha responsabilidade é executar o que está feito. Pode haver, e é inevitável que haja aqui pequenos acertos. Há uma obra que já não se consegue fazer dentro do prazo, portanto, deixa-se cair esta obra e introduz outra obra. Isso é preciso fazer aqui alguns pequenos ajustamentos, mas nunca nos marcos e metas que estão definidos, que são imutáveis. Eu posso não fazer a escola A e fazer a escola B, mas tenho que fazer uma escola. Posso não fazer o centro de saúde nesta terra e fazer naquela outra terra, mas tenho que fazer o centro de saúde. Portanto, pode haver aqui algumas alterações, algumas correções, mas não do essencial. Agora, o meu trabalho é executar os fundos. Eu tive a sorte no governo Passos Coelho, eu era secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e com o ministro Poiás Maduro nós programámos o Portugal 2020. E depois fomos postos na rua, veio um governo socialista a seguir que executou o Portugal 2020. Desta vez, eu não participei na programação do Portugal 2030 e o que me cabe é executar o Portugal 2030 e executar o PRR. E é isso que eu quero fazer. Percebe-se que não seria este o seu PRR, mas que está empenhado em executá-lo. Posso dizer. É a minha obrigação neste momento.
E por falar em execução, já está desbloqueado o previsto financiamento via PRR de cerca de 25 mil casas, habitações que serão da responsabilidade das autarquias. 26.007 casas, Obrigada pela correção. para ser mais preciso. Já estão adjudicadas cerca de quase 14 mil, falta adjudicar cerca de 12 mil e estamos a trabalhar para que essa adjudicação, digamos, a atribuição do financiamento às autarquias que as vão fazer, vai ter que ocorrer agora nos próximos tempos. Próximos tempos quer dizer nas próximas semanas. A minha tese é que nós temos que o fazer agora até dentro do verão, para que as autarquias possam abrir os concursos imediatamente, de forma a que as obras possam estar adjudicadas este outono, sob pena de não estarem concluídas em junho de 26, que é o nosso prazo limite. E, portanto, estamos a falar aqui de muito dinheiro. Posso lhe dizer que, em matéria de escolas, nós vamos agora fazer contratos, começamos já fizemos contratos com câmaras aqui da região de Lisboa, para 450 milhões de euros de escolas. Vamos estar agora, no próximo dia 31, vamos assinar contratos na região norte, depois no centro, o Alentejo, o Algarve. Portanto, vão ficar rapidamente adjudicados 450 milhões de euros para escolas. Servem para recuperação, para novas escolas? É basicamente construção de novas escolas e grandes remodelações de outras escolas e ampliações de escolas. 75 no total, pelo que me pareceu apanhar alguns o número, não. Mais. Não sou capaz de lhe dizer exatamente o número, tenho o número em milhões de euros, mas não sei exatamente quantas escolas são. Cerca de 400 pelo que eu li, não sei se será isso. Não pode ser, porque são 450 milhões. Ok. Está a referir-se a outra coisa, porque já estou a ver de que está a falar. Há aqui um número. Há 450 milhões de euros no PRR para financiar escolas. Mas há outras escolas candidatadas que não estão financiáveis no PRR, não há dinheiro suficiente no PRR para elas, mas estamos a trabalhar para conseguir um financiamento adicional no Banco Europeu de Investimentos para poder financiar a construção dessas outras escolas, que vão até 451 escolas, ok. É outro financiamento. que vão ser financiadas para além do dinheiro do PRR. Portanto, isto para lhe dizer que em matéria, mesmo sem considerar o BEI, o financiamento do BEI, só com o PRR, nós vamos ter, entre escolas, centros de saúde e casas, vamos criar condições para abrir concursos agora no verão de construção civil, digamos assim. Estou a deixar aqui de fora metros e comboios e coisas destas. Estou a falar de construção civil. Estamos a falar de mais de 2 mil milhões de euros de obra que vai ter que abrir concurso agora no próximo verão para começar a obra no outono, sob pena de não estar concluída em junho de 26. E, portanto, é muito dinheiro que vai agora para o terreno para estas obras de construção civil. E acabou de falar nisso. Como é que está a execução das obras ferroviárias pagas pelo PRR, nomeadamente as que vão garantir as acessibilidades ao novo aeroporto? As acessibilidades ao novo aeroporto não têm ainda, neste momento, financiamento garantido. Não vai ser o PRR seguramente a financiar essa obra, porque, como bem sabe, o PRR termina em 26 e em 26 haverá provavelmente projeto, não mais do que isso. Não estou a ver, o PRR não financiará mais do que estudos e projetos. Não vai financiar a obra, porque a obra não vai ser feita dentro do prazo de execução do PRR. Por exemplo, a terceira travessia? Também a terceira travessia vai ser feita fora do prazo do PRR. Okay. Mas e como é que está as obras ferroviárias? Como é que está a execução? O setor ferroviário... Segundo o Tribunal de Contas, no relatório que o Arsénio já nomeou, classificava com brutal atraso o estado da ferrovia em Portugal.
E eu só posso partilhar da conclusão do Tribunal de Contas, que infelizmente é absolutamente verdadeira. Eu diria, tradicionalmente, há atrasos muito significativos na execução dos trabalhos dentro dos prazos assinalados e dentro dos custos inicialmente previstos. É muito normal que, do ponto de vista ferroviário, haver atrasos e agravamento de custos. É um mal que vamos ter que corrigir. Tem a ver, se calhar, com muitos anos de pouco investimento na área da ferrovia. Nós andamos muito concentrados a fazer estradas e o país pouco se especializou e tem pouca prática de fazer caminho de ferro. E, portanto, o atraso aí é muito maior ainda do que o atraso normal que já existe. É isso que nos está a dizer, no fundo. Sim. Aí há dificuldades estruturais. No caso dos metros de Lisboa e do Porto, é mais fácil. São muitas vezes são trabalhos pontuais, digamos, de concepção, construção e muito concentrados no território e, apesar de tudo, aí os ritmos de execução são bem melhores. Na ferrovia de longo curso é muito complicado. Há muita mudança a fazer nessa área. Já apanhou a conclusão da descentralização das comissões de coordenação, enfim, a parte final, diria eu. De qualquer forma, já é possível ter uma avaliação sua, se foi ou não foi uma mudança positiva? Eu tenho a noção de que nem tudo foi bem feito no processo de centralização, manifestamente, mas a minha avaliação é de que o que foi feito foi um avanço no sentido certo. E eu saúdo a iniciativa do governo anterior neste processo de centralização. Aquilo que nos cabe agora fazer é consolidar aquilo que foi feito e nesta consolidação há também algumas correções que é preciso fazer. Porque há muitos ajustamentos em matéria de definição de preços, dos custos dos serviços que foram transferidos. E hoje há preços diferentes consoante as câmaras municipais. Está a ver, é muito difícil hoje estar cada Câmara Municipal a fazer a prova com faturas de que passou a gastar mais X ou Y para depois dar a transferência do Orçamento do Estado para valores diferentes para câmaras municipais. Portanto, há um trabalho de consolidação que é preciso fazer e vamos ter que integrar depois tudo isso numa nova lei de finanças locais que vai ser necessário para consolidar esse processo de descentralização. Que não dou como terminado. Agora penso que é preciso assentar, corrigir algumas coisas que toda a gente reconhece que estão erradas e que é preciso corrigir. E é assim que o mundo avança. Dão-se primeiros passos, não são perfeitos, mas as crianças caem quando estão a começar a caminhar. Demasiado poder a estes organismos, não partilha dessa visão. Está a falar das CCDRs. Das comissões de coordenação, certo. Isso é um processo diferente. As CCDRs tiveram a integração de alguns serviços do Ministério da Agricultura, basicamente, e do Ministério da Cultura e de outros ministérios tiveram serviços menos relevantes que integraram também, que foram integrados no seio das comissões de coordenação. Eu considero que foi um passo positivo. Agora, é preciso que as comissões de coordenação deem resposta e que melhorem a qualidade do serviço ao cidadão. Isso é que interessa no fim do dia. É que no fim do dia as pessoas sintam que as coisas melhoraram. Quer do lado da cultura, quer do lado da agricultura, que se sintam mais confortáveis com a nova arrumação do Estado. O Estado temos que avaliar as políticas pelos resultados das políticas. Sobre a descentralização, o Tribunal de Contas alertou que podia acentuar, e estou a citar, acentuar os problemas de coesão territorial. Em causa está a capacidade do sistema de avaliar de forma completa e credível os montantes necessários ao exercício dessas novas competências. Concorda com esta avaliação? Faz parte do que lhe dizia há pouco, concordo absolutamente. É um trabalho difícil. Vou-lhe dar o exemplo. As refeições nas escolas passaram a ser da responsabilidade das câmaras municipais, nas escolas secundárias. Já era nas primeiros ciclos, mas agora nas secundárias.
E o preço da refeição não é igual em todos os lados do país, já sabemos todos disso. Sim. E aquilo que as câmaras municipais, a ambição de cada Câmara Municipal também não é exatamente a mesma. Ou se calhar uma Câmara Municipal contenta-se com uma refeição um bocadinho mais económica, outra quer um bocadinho mais exigente, e afinal como é que é? E o Estado deve pagar preços diferentes ou preços iguais às câmaras municipais de Mogadouro e de Cascais? É preciso debater isto e é preciso chegar aqui a uma conclusão que seja razoável e equitativa para o país. E por isso é que não vai ser fácil acabar com esses pagamentos pontuais, fatura a fatura, caso a caso, e integrar tudo isto numa lei de finanças locais, em que a Câmara Municipal tem X dinheiro que recebe do Orçamento do Estado e tanto pode gastar em educação, como em cultura, como em saúde, como em estradas, como em ambiente, e pode valorizar mais a refeição ou valorizar menos a refeição, e depois é julgado em eleições consoante as opções que faz. Ainda na sequência desta questão, o Tribunal sugeriu ou pediu a melhoria das regras que determinam o financiamento das competências transferidas. O que é que foi feito em relação a esta questão? Isso nunca está acabado. Essa melhoria das regras nunca está acabada pelas razões que eu lhe disse há pouco. Cada caso é um caso. Eu percebo que o Tribunal enuncie esse princípio. Esse é um objetivo nobre e meritório. Consegui-lo é mais difícil. Se calhar depois ninguém vai ficar... ninguém vai ficar satisfeito no final. Mas é o trabalho que vamos ter que fazer, e é quando eu falo agora de consolidar esse processo de centralização, é isso mesmo, é olhar para os números e procurar encontrar médias, definir padrões, definir preços máximos e mínimos, para que haja um mínimo de equidade no tratamento do conjunto do país. E avançar por uma parte mais política, digamos assim. As autarquias ainda dizem querer a regionalização. O Primeiro-Ministro já assumiu que essa não é uma prioridade do Governo. O senhor foi autarca durante 3 mandatos. Também considera a regionalização um tema não prioritário ou continua a defender a regionalização? Quem define as prioridades do Governo é o Primeiro-Ministro. Quem define o ritmo da ação do Governo é o Primeiro-Ministro. Quem não estiver disponível para aceitar estas duas regras não deve integrar um Governo. E, portanto, é muito simples. Eu faço parte de um Governo que não tinha no seu programa eleitoral este compromisso da regionalização. O Primeiro-Ministro define que a regionalização não é prioritária, é ele que tem o direito de definir o ritmo e todos os membros do Governo têm que aceitar isto sob pena de não poderem fazer parte do Governo. Então, é tão simples como isto. Independentemente do Ministro Castro Almeida continuar a acreditar na bondade da regionalização. Exatamente. Muito bem. E em vésperas de eleições europeias, queria que olhasse um pouco também connosco para o futuro, e nomeadamente para a questão do alargamento, porque eu acho que ela vai ser determinante também para nós. E começava por aí. Que implicações acha o senhor que este alargamento pode ter para um país como Portugal? Terá múltiplas, naturalmente. Queria só que me destacasse aquelas que considero essenciais, obviamente. Olha, eu confio que esta nossa civilização ocidental, esta nossa civilização democrática, deve reger-se por valores, por princípios, antes de mais. E, olhando para valores e para princípios, eu acho que os democratas devem favorecer o acolhimento no seio desta grande casa democrática que é a União Europeia, de países que queiram partilhar os valores democráticos com a União Europeia. São países europeus que não pertencem à União Europeia neste momento, que querem pertencer. E desde que partilhem estes valores democráticos, eu acho que nós devemos alargar esta casa comum que é a Europa. Este é o princípio que eu adoto, que eu defendo. Isto tem consequências, evidentemente. No caso, do ponto de vista financeiro, isto será naturalmente prejudicial para Portugal. Como foi prejudicial para a Holanda e para a Bélgica e para o Luxemburgo, o alargamento da Europa à Espanha, a Portugal e à Grécia. Mas, apesar, regeram-se por princípios, bons princípios, felizmente, e Portugal e Espanha e Grécia entraram na União Europeia, melhorando as suas condições financeiras e piorando os contribuintes líquidos da Europa que tiveram que financiar uma parte do nosso desenvolvimento.
Agora é a nossa vez de mostrar igual solidariedade para com a Ucrânia, por exemplo. E, portanto, se isso significar que nós vamos ter menos dinheiro de fundos europeus para que a Ucrânia possa passar a ter fundos europeus e passar a ser um país mais desenvolvido, eu acho que isso é inevitável e é o princípio que nós devemos aceitar, como há alguns anos atrás outros países aceitaram igual princípio relativamente a Portugal. Acha que o país está demasiado dependente da ajuda financeira da Europa? Acho. Recebemos fundos europeus há muitos anos e já se criou alguma dependência dos fundos europeus e os fundos europeus estão, em alguns casos, a servir para coisas que, em bom rigor, não deviam ser utilizados. Eu costumo dar este exemplo. Bolsas de estudo do ensino superior. Eu estudei na universidade quando não estávamos na União Europeia e já havia bolsas de estudo no ensino superior. Porquê é que hoje as bolsas de estudo do ensino superior são pagas por fundos europeus? Então não devia ser o Orçamento de Estado a pagar as bolsas de estudo do ensino superior? Eu acho que devia. Dir-me-ão, então o senhor, na programação do Portugal 2020, podia ter acabado com isso. Podia. Nessa altura tínhamos cá a Troika, não havia um tostão para nada e tudo o que pudéssemos meter nos fundos europeus nós metíamos porque estávamos em situação de emergência financeira. Não é o caso hoje. E, portanto, eu entendo Não que... é o caso, mas os exemplos continuam Mas eu a existir, entendo, não é? mas temos que, em primeiro lugar, identificar e reconhecer o problema e procurar resolvê-lo. E agora eu acho que nós vamos ter que caminhar no sentido de que este é o exemplo. Não estou a falar de acabar com as bolsas do ensino superior, era o que faltava. Mas, em vez de financiar as bolsas de estudo no ensino superior nos fundos europeus, devemos passar a financiá-las nos fundos europeus. É assim que deve ser no futuro, é este o caminho que deve ser feito. Dou-lhe outro exemplo. Escolas profissionais são totalmente pagas por fundos europeus. E eu acho muito bem que os fundos europeus paguem o sobrecusto que uma escola profissional tem relativamente a uma escola normal. Se vou formar um eletricista, o eletricista vai gastar materiais, transformadores, cabos, interruptores, etc, etc. Este sobrecusto pode e deve ser pago por fundos europeus. Mas o professor de inglês, e o professor de história, o professor de português e o professor de filosofia da escola profissional também custaria dinheiro ao Orçamento do Estado se o aluno estivesse numa escola normal. Portanto, os fundos europeus não deviam pagar esta parte. Ora bem, os fundos europeus têm uma regra que é do princípio de adicionalidade. Os fundos europeus deviam adicionar ao Orçamento do Estado. E muitas vezes estão a substituir o Orçamento do Estado. O mesmo se passa nós com temos que o investimento. corrigir este caminho para dirigir mais os fundos europeus, ou melhor, dirigir menos os fundos europeus para despesa corrente de funcionamento e de passar a ter mais dinheiro disponível para investimento. Vai-me dizer, bom, mas então e a educação não é um investimento? Claro que a educação é um investimento, mas o orçamento é um investimento que deve ser feito com o Orçamento do Estado. Mas deve substituir investimento público? Porque o investimento público praticamente desapareceu nos anos do governo de António Costa e foi suportado pelo PRR praticamente. Sim, Portugal é dos países da Europa, eu não sou capaz de dizer se é o mais dependente, mas se não é o primeiro, está nos primeiríssimos lugares dos países que estão mais dependentes dos fundos europeus para o investimento. Ou seja, quase não há orçamento do Estado a fazer investimento. O investimento que se é feito em Portugal é quase todo feito com fundos europeus. Concorda com isso? Claro que não. Claro que não. Nós temos que habituar, o Orçamento do Estado tem que ter uma componente de investimento mais forte. Mas, apesar de tudo, deixe-me dizer-lhe, a minha maior censura é utilizar fundos europeus para fazer despesa corrente de funcionamento. Essa tem que ser feita pelo Orçamento do Estado. Para que os fundos possam alavancar o crescimento. Tem que ser fatores transformadores, não é manter rotinas, é transformar a vida do país. Entramos numa fase que começamos a correr contra o tempo, não querendo confundir eleições que são distintas. As europeias, estas próximas europeias, realizam-se em circunstâncias particulares. Pouco depois de umas legislativas imprevistas que ditaram um governo minoritário, ou seja, um potencial de instabilidade governativa,
Como é que os resultados de 9 de junho, em sua opinião, Sr. Ministro, vão influenciar a governação? Bom, em bom rigor, nós já passámos muitas vezes por situações em que, digamos, governos em funções perderam eleições e não aconteceu nada, em nenhum dos casos. Nunca as eleições europeias No caso das europeias não, já houve autárquicas em que isso foi diferente. Houve um caso de umas autárquicas em que houve uma queda enorme do tempo do Engenheiro Guterres, mas nunca umas europeias ditaram a queda de um governo. Isso nunca aconteceu e não vejo nenhuma razão para acontecer, até porque eu tenho confiança que o partido, a coligação que suporta o governo, eu tenho confiança que vai ganhar as eleições. E, portanto, mas mesmo que isso não acontecesse, não vejo que isso possa ditar alterações no governo. O governo está a trabalhar e, como é a sua obrigação, estamos a pensar numa legislatura de 4 anos e meio, estamos a trabalhar intensamente, com uma grande preocupação que é exatamente cumprir o programa do governo. É uma marca deste Primeiro-Ministro, que é os compromissos eleitorais são mesmo para cumprir, e se reparar, nestas pouquíssimas semanas do Governo, já viu variadíssimas medidas do programa eleitoral que estão a ser levadas ao terreno de uma forma que eu penso que até está a pôr a oposição um bocadinho perdida, porque tal é o ritmo com que estamos a querer executar o programa do Governo. De qualquer forma, acha que um bom resultado por parte da oposição não pode acelerar, enfim, a instabilidade potencial que um governo de minoria está sujeito pela sua natureza? Não há nenhuma crítica no que lhe estou a dizer. Ou seja, é claro que é sempre preferível um governo, o partido que suporta um governo, ter uma vitória eleitoral, cria melhores condições políticas para as fases seguintes. Mas eu também devo dizer-lhe, não estou receoso, que não me parece nada que vá ter aqui uma derrota eleitoral e, portanto, acho que essa questão não se vai colocar. O resultado das europeias pode ter influência na votação do Orçamento de Estado para 2025. Já disse que a aprovação ou reprovação do orçamento será uma questão de oportunidade política. Esta oportunidade política pode começar a ser criada por uma vitória nas europeias? Isso eu mantenho a minha tese de que os partidos vão decidir o sentido de voto em função da sua vontade ou da sua disponibilidade para ir a eleições ou não. É assim que, diga lá o orçamento o que disser, os partidos vão decidir se votam contra ou a favor, consoante estiverem ou não estiverem disponíveis para ir para se apresentarem em eleições. Essa é a minha convicção. Agora, volto a dizer-lhe, as eleições europeias não têm tradicionalmente ditado consequências na estabilidade dos governos e não vejo nenhuma razão para que seja diferente desta vez. E sem orçamento, o que é que o governo poderá fazer? Na altura se verá. Não é impossível governar. Eu diria, teoricamente é possível e na prática também, mas com muitas limitações. Teoricamente é possível, mas não é desejável, como é evidente. Não é desejável. Então, se não tivesse orçamento, por exemplo, não podia haver aumentos de funcionários públicos no ano seguinte, porque estávamos limitados a um teto de despesa mensal em cada ano. Portanto, seria um cenário altamente indesejável. Mas, enfim, os partidos é que têm que fazer essa avaliação. Antes de terminar, pedimos sempre aos nossos convidados que escolham um tema musical, um trecho que os tenha, no fundo, marcado alguns na vida ou que ouçam ao longo dos anos. Pedia-lhe também, Sr. Ministro, que nos divulgue, no fundo, a sua escolha e que explique um bocadinho melhor o que o levou a fazê-la. Olha, a minha escolha é um pequeno excerto, é um pequeno excerto da Nona Sinfonia de Beethoven. Eu já disse, eu adoro música coral. E quando eu era mais jovem eu cantava. Depois tive aqui um problema numa corda vocal que me deixou de poder cantar, porque eu gostava de cantar e gostava muito de cantar em coro. Acho que é uma forma de... É um exercício de trabalho em equipe que é fantástico. Se há alguém que desafina um bocadinho, se há alguém que quer distinguir-se, nota-se imenso. E, portanto, tem que estar tudo muito concertado e tudo muito alinhado. É essa a vantagem da música coral. E depois permite fazer variações que são
Bem, para quem gosta de são coisas lindíssimas. Não é? Este pequeno excerto da nona de Beethoven, eu vou-lhe dizer, é que eu ouço imensas vezes, tenho isto no carro gravado e nas minhas frequentes viagens, eu quase não há semana que eu não ouça este pedacinho. E se você quiser imaginar como é que devem ser as coisas no céu, deve ser essa música, os ouvintes quando forem ouvir vão ver que no céu não deve ser diferente da música que lá anda. É a música que deve andar pelo céu, deve ser ou esta ou parecida com esta. E, portanto, é um momento de felicidade para mim poder ouvir este pedacinho, porque sinto-me no céu, seja lá isso o que for, mas não há de ser muito... A música lá não há de ser diferente desta, com toda a certeza. A escolha musical de Manuel Castro Almeida, Ministro Adjunto da Coesão Territorial, foi o convidado desta semana do Dúvidas Públicas, programa que contou com o cuidado técnico de Rui Glória, a sonoplastia de João Campelo, a imagem de Miguel Rato. Até para a semana. Boa semana.